Bem-vindos ao curso de Introdução à Matemática. Meu nome é Leandro Sfair, eu sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense, onde eu atuo como pesquisador no Laboratório de Termociências LaTermo. Bom, nessa aula a gente vai ver a última sessão, tá, do notebook de Introdução à Matemática, que é a sessão de cálculo diferencial integral e cálculo numérico. A gente vai começar pela parte 1. Bom, então a gente vai começar olhando a subseção de limite de diferenciação, onde a gente começa definindo uma variável, tá? Para demonstrar um exemplo, tá? Então a gente define a variável seno de x sobre x, tá? E a gente sabe que se a gente tentar substituir nessa variável x por zero, né? A matemática vai dar uma mensagem de erro porque você não consegue, né, dividir, na verdade, por mais que o seno dê zero e x dê zero, ele não divide. Então, mas se você tentar fazer isso numericamente, né, começar por um valor pequeno, né, e ir diminuindo ele de pouquinho a pouquinho, tá, ele vai tendendo para 1, tá, porque a gente sabe que o limite disso vai para 1. Óbvio que esse último 1 aqui não é o 1 exato, tá? Tanto se você repetir essa operação com 10 casas, você vê que ele... Tá? Então, cada vez ele vai ficando mais perto de 1, tá? Isso ocorre porque o limite de seno de x sobre x, quando x se aproxima de zero, é 1, tá? Mas você tem como calcular isso analiticamente na matemática, utilizando a função limit, tá? E aí o que você tem que fazer é fornecer a expressão que você quer calcular o limite, né? E você dizer para onde o limite está indo, né? Então, a segundo argumento, você especifica na forma de uma regra, tá? Então, x, tá? Regra, x, como se x fosse tendendo a zero, é uma regra, x substitui por zero, tá? E aí a gente limpa o valor da variável, não tem muito mistério nisso. Função limit, tá? E o que a gente vai fazer agora é começar a olhar como é que a gente faz diferenciação ou calcular derivados na matemática, tá? A função principal que a gente usa para calcular derivada na matemática é a função d, né? Então a gente começa com um exemplo. Se a gente tiver x elevado a n que quer derivar em relação a x, tá? O que a gente faz é o seguinte: a expressão que a gente quer derivar, que nesse caso é o x elevado a n, tá? É o primeiro argumento, e o segundo argumento é a variável em relação à qual a diferenciação vai ser efetuada. Então, naturalmente, a derivada de x elevado a n é n, tá? X elevado a n menos 1. Tá? Então, a matemática consegue calcular derivadas de qualquer função matemática convencional, tá? Derivada do log, do seno hiperbólico, do arco tangente, tá? Se você quiser agora calcular uma derivada múltipla, tá? O que você faz é no local que a gente estava usando, especificando a variável de diferenciação, você vai especificar uma lista contendo a variável de diferenciação e a ordem dessa derivada, quantas vezes você vai diferenciar, né? Então, se você quiser diferenciar 3 vezes, por exemplo, você tem esse tipo de coisa aqui, tá? Outra função que você tem para calcular a derivada, né, é a função dt. E, em geral, a gente fala que a função d para calcular a derivada parcial e a dt para derivada total, tá? Mas depende de como é que você especifica as coisas, né? Como é que você especifica na sua expressão a dependência, tá? Então, não é exatamente isso, mas... a função dt, basicamente, ela calcula a derivada assumindo que todas as expressões aqui dentro possam depender, tá, da sua variável de diferenciação. Então, ele vai derivar isso aqui assumindo que o n também possa depender de x. Tá? E aí, o que acontece é que esse dt n,x que aparece aqui, tá, é como se fosse, na verdade, é o dn dx, entendeu? Que apareceu nessa derivada. Tá? Então, Então, tem, na verdade, essa parcela na derivada acima, tá? Se comparar com o resultado aqui em cima, tá? Naturalmente, se n não depender de x, esse dtn, x é zero, e você tem o resultado que a gente obteve lá em cima com d. Tá? Se você quiser agora calcular, na verdade, derivadas de funções que não tenham definições, tá? Tipo, no caso, uma f de x, tá? O que acontece é que a matemática retorna o resultado como uma f' de x, está indicando a derivada, mas essa f' de x não é mais a função d que é utilizada para calcular a derivada, tá? Então, você pode escrever f' sendo simplesmente um f e uma apóstrofe do teclado, né? Mas se você olhar, pedir o full form disso para ver como é que isso é representado internamente, tá? Você vê que tem uma função derivative aqui, 1, tá? E f. Então, esse derivative 1, na verdade,
ele representa a primeira derivada, tá? Então, seria, na verdade, da função f, tá? Então, é uma forma composta de se escrever essa função. É o derivative 1, tá? De 1, na verdade, de f, né? Então, você pode escrever ela também como f' de x, tá? Seria a primeira derivada da função f, né? Que a variável independente é x. E isso, no full form, ainda fica um pouco mais composto ainda, né? Que é derivative 1 de f de x, tá? Então, é só a forma que a gente representa isso na matemática, tá? Como eu falei, o número 1 representa que essa derivada é de ordem 1, tá? Então, é como se fosse o f, uma linha, tá? Se você quiser fazer uma derivada de ordem maior, tá? Você basicamente muda esse número para 2, para 3. Então, esse derivative 2, na verdade, é o f duas linhas. E o derivative 3 é o f três linhas, tá? E aí, no caso, matemática, para não botar muita linha, quando passa de 2, ele simplesmente bota esse superscrito em parênteses para indicar a diferenciação, tá? E o legal é o seguinte, a gente pode usar esse derivative para calcular derivadas também, tá? Então, se eu quiser usar o derivative 1, né, que seria a linha, numa função conhecida como seno, tá? Ele calcula o derivado do seno e dá o cosseno, tá? E assim por diante. Poderia botar duas linhas aqui, como eu quisesse, tá? Isso funciona também para uma função que eu defini. Se eu definir uma função w de x, tá? Igual a x3 mais 2x, e tentar calcular o w' de x, né? Ele calcula essa derivada, tá? Usando as mesmas regras, tá? E aqui eu vou limpar agora a função w, tá? Só para não dar problema lá na frente, tá? Outra utilização, na verdade, comum, tá? Junto com derivative, é você utilizar a função pura, ou a função function, né? Que é a forma completa para funções puras. Tá? Então, aí você consegue, por exemplo, na hora que escrever uma derivada, você consegue botar usando uma função pura, tá? Na própria função, onde estaria o f, na verdade, você já bota a definição da função. Então, isso aqui é uma função pura, né, que representa a variável dela ao quadrado. Então, fazer isso, diferenciar isso aqui em relação a x, você vai ter 2x, tá? Então, como se eu estivesse calculando a derivada da função que é a variável ao quadrado. Como a variável é x, eu tenho x elevado a 2, que diferenciado em relação a x dá 2x, tá? Então, só para lembrar, isso aqui é a mesma função sem a diferenciação, tá? Eu posso, ao invés de escrever na notação curta de função pura, que seria a variável usando esse símbolo de hashtag aqui, tá? Você pode usar a definição completa, que é usando a função function, né, explícita, onde você indica qual é a variável e aí o corpo da função, que seria o x2, é a mesma coisa que lá em cima, tá? Você vê que dá o mesmo resultado, tá? Essa aqui é a função e aqui embaixo é o derivado da função. Tá, se eu quiser também optar por escrever tudo na forma completa, eu posso escrever, em vez de escrever a linha, escrever derivative 1, tá? Da minha função da variável independente x. Dá no mesmo. Outra coisa interessante perceber é quando você usa, na verdade, a função d ou a função dt também, para calcular derivadas que envolvam expressões que tenham funções não definidas, tá? A matemática vai utilizar as regras comuns da diferenciação do cálculo, né? Para trabalhar a parte da derivada e, naturalmente, como eu não conheço a função f, vai ter uma parte que vai ficar indicada. Então, você tem essa expressão que é 2x vezes f dx2 e derivar isso em relação a x, tá? Você tem todas as parcelas, tá? Você vê que aqui ele utilizou a regra da diferenciação do produto da cadeia, né? Para calcular essa derivada. E aí, voltando no que eu falei anteriormente, tá? Em relação a uma função calcula a derivada total, outra parcial, tá? Vão ter situações onde, se você especificar quem depende de quem, né? Você pode ter situações que dá no mesmo o resultado de dt ou de t, tá? Ou de d, desculpa. Então, dt de t, você está explicitamente dizendo que t grande, né, depende do t pequeno. Tá? Então aqui você vai ter um t, duas linhas, estou calculando a derivada segunda. E o mesmo resultado se obtém para o d. Ele não tenta separar a parte do t, tá? E aqui está explícito que t é uma função, tá, de t pequeno. Mas se eu tentar, numa expressão, tá, eu botar uma parte com dependência, tá, no t pequeno e a outra não, naturalmente o d vai assumir que a segunda parcela não depende do t pequeno, tá? E o dt vai assumir que a segunda parcela depende sim do tzinho. Tá?
Mas isso é uma coisa que deve se evitar fazer, porque você pode, né? Você fica com uma mescla de notação diferente, que você tem o primeiro tesão aqui, né? Depende do tezinho, tá? E o segundo, o DT assume que ele depende, porque ele assume que todo mundo depende, tá? Todo mundo que não tem a dependência explícita depende, tá? E aí fica uma anotação esquisita, então em geral você deve evitar isso. Você vai optar por especificar quem depende de quem com a forma funcional com colchetes, você deve fazer isso em todas as variáveis dependentes, tá? Então o correto seria, né, calcular o D, ou o DT, na verdade, dessa forma. O que você poderia fazer, se você não quiser ficar digitando, na verdade, a dependência. Imagina que você tem um monte, numa expressão que tem vários tesões, né? E você não quer especificar a dependência no tzinho, tá? Então, você pode usar o dt, tá? Sem dependência nenhuma. É como ele assume que tudo depende, fica assim. Aí, no resultado final, você substitui, tá? A sua variável t grande pelo, né, o t grande com a dependência em t pequeno. Aí você tem o mesmo resultado que a gente obteve aqui em cima com um D. Como próximo tópico aqui, se você seguir aqui, a gente vai ver derivada agora, como é que a gente faz derivada parcial, tá? Então, de maneira similar a uma derivada em relação a uma única variável, tá? O que vai acontecer se eu for derivar em relação a mais variáveis, quer dizer, se eu tiver mais variáveis independentes, eu vou, depois da primeira diferenciação, eu simplesmente vou incluir outras variáveis para eu diferenciar também, tá? Então, eu tenho aqui a expressão, o primeiro argumento que eu vou diferenciar, eu quero diferenciar isso em relação a x, depois diferenciar isso em relação a y, tá? Então, já tem o resultado disso, tá? Note que você pode usar isso para calcular uma derivada em relação à mesma variável várias vezes. Então, se eu quiser usar x, x, tá? Eu derivei em relação a x e depois de novo em relação ao mesmo x, tá? E naturalmente isso é igual calcular uma derivada múltipla, tá? De x com multiplicidade 2, né? Então, tá? E eu posso também, na hora que eu calcular derivadas de funções, tá? Que não tenham a definição, tá? Em relação a x e y, tá? Você vê que você tem um resultado na forma desse, que acaba chamando a função derivative, mas é uma variação do que a gente viu antes, que agora você não vai mais utilizar linhas, porque tem mais de uma variável independente, tá? Então você volta àquela notação do superscrito com parênteses para indicar a diferenciação, e agora você vai ter um parênteses que você tem números separados por vírgulas, aí cada número te diz, na verdade, a derivada que você calculou, a ordem da derivada, em relação a qual das variáveis, seguindo a ordem das variáveis. Então, esse f1,1 significa a primeira derivada em relação à primeira variável, que é x, e a primeira derivada também em relação à segunda variável, que é y. Então, isso aqui eu posso escrever também da mesma forma, completa assim, tá? Usando a função derivative, né? Tá? Se eu quiser calcular uma derivada em relação a uma única variável, também essa notação vai ser utilizada também porque eu especifiquei a função f com mais de uma variável, tá? Então, por mais que a derivada é simples em relação a uma única variável, a função está explícita que tem mais de uma variável. Então, ela vai usar essa notação também. Tá? Então, eu posso escrever assim, ou na forma com derivative, né? Mas o mais comum é escrever na forma curta, né? E se eu quiser calcular em relação a y também, tá? Aí você fica, na verdade, com o derivative 0,1, porque é o y. Você pode escrever. E da mesma forma que a gente viu antes, eu posso utilizar funções puras, na verdade, para junto com essa função derivative para calcular derivadas também. Então aqui, eu estou simplesmente, se você olhar esses três exemplos aqui, eu tenho primeiro uma primeira derivada em relação à primeira variável da função de duas variáveis. Aqui a primeira derivada em relação à segunda variável da função de duas variáveis, e aqui a derivada cruzada em relação às duas variáveis. E o que eu vou fazer é simplesmente, eu tenho isso aqui, que eu vou substituir a função f pela uma função que é o produto das duas variáveis. Então aqui ele vai derivar a função xy, na verdade, e em relação à primeira variável x vai sobrar o y. Aqui ao contrário, vai sobrar o x, e aqui vai dar 1, porque ele derivou em relação às duas, tá? E agora a gente vai ver algumas funções, na verdade, para fazer cálculo vetorial. Então, basicamente, funções que envolvem cálculo de derivadas, né? Então, a primeira função é a função grad, tá? Que basicamente é a função de cálculo gradiente.
E você pode trabalhar, na verdade, num espaço com 2 variáveis, 3 variáveis, tá? E até com mais variáveis, se você quiser. Então, então funciona, eu dou a função em relação a qual que eu quero calcular o gradiente, e eu especifico quais são as variáveis do meu espaço, variáveis, né? Quais são os coordenados, por exemplo, né? Então, num espaço bidimensional, tá? Eu calculo o gradiente, tá? Da função x mais y2, tá? Onde as variáveis são x e y, o resultado dá isso. Então, a primeira seria, na verdade, a derivada em relação a x e a segunda a derivada em relação a y. É a expressão por gradiente comum, tá? Ou que nesse outro exemplo aqui, né? Tem uma função x, y, z, tá? Num espaço 3D, eu estou calculando o gradiente dessa função, onde no espaço 3D dado por x, y, z como coordenadas desse espaço. Aí, naturalmente, eu posso dar uma função qualquer aqui, tá? E aí você gera, na verdade, o seu gradiente, tá? Lembrando que isso aqui é uma função de 3 variáveis, tá? Então tem a primeira derivada em relação à primeira variável, a primeira derivada em relação à segunda variável e a primeira derivada em relação à terceira variável. Tá? Outra função utilizada, na verdade, para cálculo vetorial, que aparece em cálculos derivados, é a função divergente, que a gente escreve ela como div, né? E aí aqui, você, na verdade, sem calcular o divergente, não pode ser de um escalar, tem que ser pelo menos de um vetor, né? Então, se eu tiver um vetor x, y, eu dou o vetor que eu quero calcular, o divergente, e eu especifico, na verdade, as variáveis x e y, né, no meu espaço, igualzinho o grade, tá? Então, tem o divergente aqui disso aqui, tá? Se eu quiser especificar como funções, tá? Sem definição, também funciona, naturalmente. Se essas funções forem ter mais de uma variável, também funciona, tá? Ou se eu quiser trabalhar na mesma forma no espaço 3D, eu tenho que dar 3 variáveis aqui no... Tá? E, na verdade, no espaço 3D, se for trabalhar com vetor, eu teria que ter 3 coordenadas também, 3 elementos também aqui. Então, a mesma coisa, funções de uma única variável, tá? E funções de 3 variáveis. Tá? E aí, se eu quiser calcular agora o divergente do gradiente, que é uma coisa muito comum que aparece, tá? Você tem aquele resultado que é o laplaciano, então você poderia simplesmente escrever div do grad, tá? De uma forma, tá? Tem 3 exemplos aqui, tá? 4 exemplos, 2 exemplos em 2D e 2, na verdade, em 3D, tá? Então, eu posso escrever assim, ou eu posso direto para simplificar, usar uma função Laplacian, que na verdade que calcula isso, tá? Então, basta eu dar as mesmas expressões anteriores, tá? Então, em 2D, x2 mais y2, eu Laplaciano em relação com variáveis x e y, tá? Ou uma função f de x qualquer, f de x e y qualquer, tá? Ou a mesma coisa num espaço tridimensional, tá? E por fim, a última função que faz que a gente vai ver aqui que faz para cálculo vetorial é a função curl, na verdade, que é a função que calcula, na verdade, rotacional, tá? Então, eu posso trabalhar tanto no espaço 2D, né? Óbvio que no espaço 2D, né, não tem muito, realmente não tem muito sentido eu falar de um rotacional, porque o resultado estaria numa direção perpendicular às outras duas, tá? Mas o que acontece é quando eu calculo no matemática, utilizando, né, o rotacional de um vetor, 2 componentes, tá? Em relação a um espaço de 2 variáveis, o resultado é um escalar. Então, isso não é nenhuma mágica, nada que viola as regras da matemática, não. É só uma forma conveniente. Você sabe que nesse espaço, o terceiro vetor vai ser perpendicular a esse espaço formado por 2 vetores iniciais, tá? Então, o resultado é um escalar, ele simplesmente representa qual que é o componente, na verdade, desse vetor perpendicular, porque os outros dois vão ser zero. Então, é só uma forma prática de você calcular isso quando você sabe que você está com 2 vetores perpendiculares, tá? E aí o rotacional vai estar nessa outra direção. Tá? Então, como eu falei, isso equivale a eu escrever o mesmo, tá, rotacional, tá, em relação, tá, ao vetor inicial que está num plano, na verdade, que não tem componente em z, tá? E eu estou calculando em relação a z. Você vê que o resultado tem 2 zeros, tá? E o terceiro elemento é o mesmo que eu obtive aqui em cima. Então, isso aqui é só uma praticidade para você não ter que ficar, né? Se você quer só ter aquele terceiro componente, que você sabe que os outros dois são zero, você faz dessa forma, tá? Mas matematicamente o correto seria você pensar assim, né? E aí, se eu quiser também calcular agora o rotacional de um vetor que tem todos os componentes definidos, tá? Tem isso aqui dessa forma também. Tá? Dando continuidade, a gente vai para a parte de integração,
Vamos abrir isso aqui. E aí a gente vai começar, na verdade, também vendo um exemplo, tá? E a gente vai já começar demonstrando a função integrate, que é a função que faz integração no matemática, tá? E aí a forma que ela trabalha, da maneira mais simples, tá? Você diz qual que é o integrando, tá? No caso, nesse exemplo aqui, 1 sobre x4 menos 1, tá? E seguido da variável de integração. Então, nessa forma simples, você calcula uma integral indefinida, tá? E aí é importante observar que a matemática não inclui as constantes de integração. Então, se você quisesse incluir constantes de integração, você tem que somar constantes, na verdade, manualmente, tá? Naturalmente, se eu chegar aqui e derivar o resultado, né, em relação a x, tá? Você espera obter a forma original. Não dá exatamente a forma original porque ela tá organizada de uma forma diferente, mas é a mesma expressão. Se eu tentar simplificar isso com simplify, tá? Você volta àquela forma original, tá? Tem aqui outros exemplos de integração indefinidas, tá? Integral de xn, integral de uma coisa similar ao anterior, mas agora tem um a elevado a 4 no lugar do 1, tá? Integral da função log, tá? E integral da função esp, tá? Na função esp, vale observar que o resultado, tá? Enquanto os anteriores são funções matemáticas conhecidas, a função f é uma função integral. Então, na verdade, acaba que o resultado é em função de uma integral, mas uma função integral conhecida, tá? Lembrando que isso aqui é a função erro, na verdade, que envolve uma integral de uma exponencial quadrática, tá? Se eu tentar calcular agora a integral de x elevado a x em relação a x, você não consegue obter o resultado, que não consegue calcular essa integral, tá? E aí ele simplesmente vai deixar nessa forma indicada, tá? Se eu quiser perguntar o que é o full form disso aqui, diferente do d, né, da derivada, que o full form, na verdade, que o resultado, quando você calcula a derivada de uma função não conhecida, ele deixa indicado uma derivada usando a função derivative. O full form do integrate, quando a integral não é feita, tá? É simplesmente a mesma integral que a gente escreveu aqui em cima, mas ele não consegue calcular, não tem solução para essa integral, então ele deixa ela indicada utilizando a mesma função integrate, tá? Se eu quiser agora calcular integrais definidas, tá? Eu sigo uma notação parecida com o que a gente usa na função table, tá? Então, onde eu dou a variável, né? E aí eu forneço mais dois argumentos que são os limites, tá? Então, eu vou integrar aqui. Então, mesma função log que a gente integrou anteriormente, log de x, em relação a x, mais de 2 a 3. Então, ele calcula já a integral com os limites de integração, tá? Eu posso também calcular a integral, na verdade, com limite de integração tendendo ao infinito, quer dizer, integrais impróprias, tá? Muitas vezes ele tem a solução para isso, tá? Ou nesse exemplo aqui, eu vou voltar àquele exemplo da integral que ele não calcula, tá? E essa outra também aqui, ó, dois exemplos de integrais que não calcula e que ele deixa indicado, tá? Mas nesse caso, como as integrais, na verdade, são definidas, tá? E os limites de integração são numéricos, ou quer dizer, não são simbólicos no ponto de vista de variáveis, né? Ou coeficientes fixos, parâmetros, né? São números, ou no caso aqui infinito menos infinito, tá? Eu consigo calcular uma aproximação numérica para essas integrais, tá? Isso basta pegar, e por isso que eu defini, na verdade, o resultado disso nas variáveis int1 e int2, porque agora se eu calcular a função n desses int1 e int2, ele calcula essas integrais numericamente. Tá? E, na verdade, isso é feito, na verdade, não é a função n que está calculando, na verdade, internamente ele chama uma rotina de integração para calcular essas integrais, tá? Com um método de integração numérica, isso que é feito, tá? Aí eu posso fazer dessa forma, ou se eu já sei direto que eu quero calcular uma integral numérica, eu uso uma função similar ao integrate, mas é a função n-integrate, tá? Que vai calcular uma integral somente numericamente. Então, naturalmente, você tem que trabalhar com integrais definidas e os limites não podem ser símbolos que não tenham valor numérico ou que não sejam mais ou menos infinitos, tá? Então você consegue fazer as mesmas integrais anteriores, só com n-integrate, né? E aí você consegue calcular também integrais com singularidade nas duas regiões de integração. Então, por exemplo, a função aqui agora vai para infinito, tanto em 0 quanto em 1. Tá? Ele calcula isso numericamente. Bem, tá? Eu consigo também, como mencionei, como a gente viu aqui no exemplo anterior, calcular integrais
de funções, na verdade, que envolvam, na verdade, mais ou menos infinito, que as integrais impróprias, tá? E aí, é uma coisa interessante a gente ver em funções para cálculo numérico, é que, da mesma forma que funções para fazer gráficos têm uma série de opções, tá? As funções para cálculo numérico têm várias opções que eu consigo modificar, tá? De acordo com a minha necessidade na hora que eu quero trabalhar. Então, por exemplo, uma opção que eu vou dar um exemplo aqui é a função working precision, tá? Ela controla qual a precisão numérica que você vai trabalhar na hora de fazer essa integral. O padrão é usar a precisão de máquina, como a gente conversou, em torno de 16 dígitos, tá? Mas muitas vezes eu preciso de uma precisão maior, tá? E aí, nesse caso aqui, não é um exemplo que eu preciso de uma precisão maior para calcular a integral, tá? Mas eu pedi para ele fazer com 40 dígitos. Quando eu falo preciso, porque tem integrais que você vai... Se você não trabalhar com working precision maior, ela não é solucionada, tá? Você dá um erro numérico, tá? Então, às vezes, você tem que trabalhar com uma precisão maior para poder ter a solução da integral. Nesse caso, eu só posso querer ter uma precisão maior para usar esse resultado depois com maior precisão, tá? Outra coisa que eu posso trabalhar também é alterar o método de integração. Tá? O padrão, na verdade, é uma escolha automática, que a matemática determina, tá? Ou posso falar, não, eu quero que você calcule essa integral utilizando o método trapezoidal de integração. Ou calcule a integral utilizando o método de Gauss, tá? Então... e uma coisa agora que a gente não viu anteriormente é como é que a gente faz agora para calcular integrais múltiplas, né? Da mesma forma que a gente viu como é que a gente trabalha com derivados em relação a múltiplas variáveis, tá? Basta, né, eu fornecer um integrando, a primeira variável de integração e a segunda. Então, naturalmente, ele integra duas vezes, tá? Mas eu estou integrando duas vezes de maneira indefinida, tá? Não tem limite de integração. Se eu quiser trabalhar com limite de integração, aí basta, no lugar da variável x e da variável y, eu incluir, na verdade, uma lista que vai ter a variável x e os limites de x, como aqui no exemplo aqui embaixo, e vai ter a variável y e os limites de y. Então você tem esse resultado. E a mesma coisa eu poderia fazer, tá, com n-integration, a mesma notação, tá? E aí, aqui a gente deve atentar só para a ordem, na verdade, das variáveis, tá? Que você vê que eu integro em relação a y de 0 a x, para depois integrar em relação em x de 0 a 1, né? E aí você vê que a integração mais interna é a variável que eu boto mais externa, que é a última variável. Então, é como se eu estivesse integrando primeiro nessa variável para depois nessa, né? E isso, na verdade, essas duas integrais equivalem, né? Vou botar esse exemplo aqui embaixo, tá? Para a gente ficar mais fácil. Se eu integro aqui 1, tá? De 0 a x2, então vai dar x2, e x2 eu integro em relação a x de 0 a 1, que dá 1/3, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever primeiro a integral, tá? Em y de 0 a x2, para depois fazer a integral em x de 0 a 1. Tá? É bom ter isso em mente, porque é um erro comum, na hora que ele vai escrever integral, a gente inverter a ordem. Justamente porque quando eu vou escrever duas integrais, duas chamadas da função integrate, eu escreveria invertido. Né? Então, outra forma que eu tenho para especificar limite de integração é usar a função element, tá? Então, junto com a função interval, tá? Então, é como se eu estivesse utilizando isso aqui. Deixa eu botar essa função separadamente aqui. Tá? Então, na verdade, essa função element diz que, ó, que eu tenho esse conjunto de variáveis aqui, x no caso aqui, está no intervalo de 0 a 1. Então, ao fazer essa integral aqui, integral de x, tá? Com x de 0 a 1, né? Isso é a mesma coisa que eu fazer a integral aqui embaixo, tá? De x de 0 a 1, tá? Dá o mesmo resultado. Tá? Óbvio que nesse caso a preferência é utilizar essa forma, você está mostrando que tem outra forma de você fazer, de especificar o limite, tá? Se eu quiser trabalhar agora com intervalo de A, B qualquer, em vez de ser numérico, tá? Você vê que o integrate, ele te dá uma resposta, dependendo do valor de A e B, né? Tá? Mas eu posso simplificar essa resposta, já dizer, não, B é maior que A, tá? Aí você tem o resultado padrão, tá? Ou eu poderia ter escrito direto integral de A a B, né? Dando o mesmo resultado, tá? Eu poderia fazer isso também utilizando a função interval também junto com element, tá? Você vê que ele te dá a resposta, tá? Similar, na verdade, não é a mesma integral, é uma integral mais simples aqui até, tá? Se eu simplificar, tá? Eu faço aqui. E aí o que eu estou fazendo aqui, na verdade, quando calculando a integral de 1 de A a B, o que eu estou calculando, na verdade, é a distância entre A e B, né? Então, seria um comprimento geométrico, tá? Eu posso fazer isso com integrate, tá?
Ou posso chegar aqui e usar uma função que é arclength, que calcula, na verdade, esse comprimento direto, tá? Você vê que aqui eu também eu tenho que simplificar porque depende, porque isso com comprimento, na verdade, não faz sentido dar negativo, tá? Então depende, na verdade, por isso que ele retorna o resultado na forma de um módulo, tá? Mas aí se você já disser para ele que o B é maior que A, tá? Ele já retorna o resultado sem o módulo. Tá? Integrais múltiplas também podem ser especificadas utilizando a função element, tá? Junto com a função... Junto com... Aí não seria a função interval, né? Seria, na verdade, a função... seria a função que especificasse uma região que você vai integrar. Então, por exemplo, integrate 1, tá? Se eu integrar 1, dá um element. Agora é uma integral múltipla, tá? E eu digo que minhas variáveis da integração múltipla são x e y, e a região de integração é um disco, tá? Centrado em 0, 0, de raio 1. Então, e essa integral naturalmente vai te dar π, tá? Porque a área desse disco, tá? De raio 1, tá? É π. Tá? Se aumentar esse raio para 2, você vai ter 4π2, tá? E se eu botar um raio qualquer, tá? Ele me dá a expressão normal para a área de um círculo, né? Que é πr2, mas ele fornece o resultado com conditional expression porque R tem que ser maior que zero, né? Porque se R for zero não teria muito sentido. Então, se eu simplifico isso dizendo que R é maior que zero, tá? Você tem a sua expressão πr2, tá? O próximo exemplo aqui eu faço uma coisa similar, mas agora eu estou num retângulo, tá? Então tem um elemento aqui. É um retângulo, na verdade, com... onde, lembrando que a função é um retângulo, tá? Isso aqui é o x mínimo, y mínimo, x máximo, y máximo, tá? Então você tem basicamente a área do retângulo, que é A vezes B. Então basicamente isso é um retângulo, tá? Com lados A e B. Tá? De novo, ele dá essa conditional expression aqui, mas se eu simplificar dizendo que A e B são maiores que zero, né? Eu tenho o resultado AB. Tá? É porque ele fica dando esse conditional expression porque A e B pode ter valores quaisquer, pode ser negativo, porque não faria sentido um retângulo, né? Quer dizer, nesse caso faria porque o retângulo ficaria para baixo, não tem problema. Tá? Mas não... Mas a AB poderia ser complexo, poderia ser... então, situações que geometricamente não fariam muito sentido, tá? Mas aí, neste caso, o que a gente queria dizer um retângulo de 0 a um A positivo e de 0 a um B positivo. Tá? Eu posso também, para calcular essas áreas, ao invés de utilizar a função integração, tem uma função area direto que te dá isso, tá? A função área vai te dar, então, a área do disco de 0 a 0 de raio R te dá direto isso aqui. E aí você vê que isso aí assume que, no caso do raio, ou no caso desse exemplo do retângulo, né? Você tem que... Então, ele te dá também o resultado, na verdade. Não tem aquele conditional expression, mas para algumas situações ele fornece a ABS aqui, como eu falei antes. Então, se eu simplificar dizendo que A e B são positivos, tá? Porque a área vai ter que ser positiva. Então, por mais que A e B fosse negativo, fosse um retângulo de 0 a menos 1, menos 2, a área vai ficar menos 1, menos 2 tem que ser positiva, tá? E eu também posso, na verdade, trabalhar com regiões geométricas, tá? Fazer integrais, agora não pensando em calcular a área, mas calcular, na verdade, a integral naquela região, tá? Mas de uma função mais complicada. Então, não estou calculando a área, tá? Estou calculando alguma coisa naquela opção. E aí, nesse exemplo aqui, eu já digo, para função de integral, já forneço os assumptions dizendo, né? No caso que estou dizendo que B é maior que A, que os dois são positivos, não é maior que zero. Tá? Então, você tem, na verdade, ó, essa é a integral de x, y, tá? Dentro de um retângulo, né? De 0 a 0 a B, de lados A e B, né? Ou aqui no caso, integral de x2 mais y2, tá? Num círculo, tá? Num disco, né? De raio R. Tá? E aí eu já dou no assumption que o R é maior que zero, tá? Você vê que a segunda situação, especialmente, eu poderia calculá-la, mas para isso eu teria que escrever isso em coordenada polar, né? Assim, o mais fácil de integração seria fazer isso, né? Então, digamos que eu peguei a função x2 mais y2, transformei isso para coordenadas polares, então x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, tá? E na hora de integrar, eu vou integrar de 0 a 2π em θ e de 0 a rzão, tá? Em rzinho, tá? Mas eu tenho que multiplicar o r aqui, lembrando porque eu tenho, devido à mudança de variáveis, né? E você tem o mesmo resultado, naturalmente, tá?
Aí eu posso também ir adiante, mas posso calcular, né, integrais em regiões mais estranhas, tá? Então, por exemplo, regiões mais estranhas que eu falo, regiões mais complexas, como regiões tridimensionais, tá? Nesse caso, eu calculo, na verdade, a integral de um, então, na verdade, estou calculando uma área, no caso, na superfície de uma esfera de raio R. Então, você vê que você tem a área da esfera, 4πr2, tá? A mesma função poderia, a mesma resultado poderia ser calculado com a função área, na verdade, nessa esfera, né? Na mesma esfera, que é uma esfera centrada em 0, 0, 0, de raio R. Tá? E para concluir aqui, a gente limpa as variáveis definidas nessa seção. Final dessa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixa lá no comentário do vídeo, tá? Ou manda pra gente. Se vocês gostaram, lembre de curtir o nosso vídeo e siga o nosso canal para ficar atento às novidades.